Olá, olá, olá! Nessa nossa tarde mais do que especial, porque hoje nós vamos receber uma convidada incrível, maravilhosa, Tássia Hoffmann. Inclusive já entrou aqui na live, ela é muito rápida, essa mulher. Deixa eu dar um oizinho pra ela aqui, enquanto eu papeio um pouquinho mais pra vocês aí. A nossa convidada de hoje vai trazer um assunto muito massa. Um assunto onde nós vamos olhar para o cuidado com a nossa máquina, com o nosso corpo, que ela chama de casinha, carinhosamente. E o quanto o olhar e o cuidado com a nossa casinha nos auxilia a atingir os objetivos que a gente quer atingir, nos auxilia a realizar nossos sonhos, nos auxilia a ter sucesso. Então vai ser um bate-papo bem gostoso, bem maravilhoso e vai abrir muito o seu olhar para essa questão de mudança de hábitos ser uma coisa gostosa de ser feita, porque geralmente a gente associa a uns certos sacrifícios e ela vai desmistificar tudo isso hoje, então vai ser um bate-papo muito legal. E aí eu já vou chamar ela então, para que a gente não perca tempo e a gente consiga absorver o máximo de conteúdo possível, porque ela tem muito para transbordar conosco. Deixa eu só ver aqui como é que faz para chamar essa nossa maravilhosa. Aqui. Pronto. Convidada. Já aceitou o convite. E já tá. Boa tarde, linda. Deixa eu ver se dá para botar um filtro. Pera aí, que eu sou filha de Deus. Filtro vai bem. Vamos ver qual fica melhor. Feita a live ontem, né? Com aquela maquiagem que você tava ontem. Vai sem filtro, porque os filtros que apareceram estão muito medonhos. Deixa sem filtro. Oi, minha linda. Boa tarde. Boa tarde. Prazer. Um prazer enorme ter você aqui. Um prazer estar aqui também, podendo contribuir, né? Transbordando o que tem aqui para colaborar. Olha, gente, eu tô até meio boba, sabe? Porque a Tássia é uma mulher que me inspira muito. E, assim, eu tô aqui... sabe, assim, tipo, meio fã, sabe? Tipo, É recíproco. Bem bobinha. É recíproco. Vamos se concentrar, né, Cássia? Não precisa se concentrar. Tá? Ó. E eu tava... Antes de começar a live, eu tava pensando aqui, né? Teu sobrenome é Hoffmann ou Hoffmann? Hoffmann. A gente fala Hoffmann, né? Então, lá todas as mulheres com esse sobrenome, Hoffmann ou Hoffmann, né? Tanto faz como é que pronuncia. Todas elas que eu conheci eram mulheres assim, bem de fibra, bem, sabe, aquelas mulheres potentes mesmo, né? E você não foge do script, né? Outra mulher incrível que tem, assim, um potencial enorme e muito a nos contribuir, muito a nos ensinar, inspirar, tanto com o seu trabalho na Gamaria, quanto no Sai do Casulo, e agora com esses projetos novos saindo do casulo, literalmente, né? Sim, então, vai ser uma tarde bem gostosa, você vai poder contribuir para essas mulheres no sentido como que a gente faz para cuidar da nossa casinha. Sim. E o que cuidar da nossa casinha, essa mudança de hábitos para o saudável, nos ajuda a ter uma vida mais leve, a colocar esse trabalho todo, né, em função de um projeto maior, de você ter mais saúde para alcançar os objetivos e toda essa questão aí. Então, quem tiver dúvidas e questões relacionadas a esse movimento
movimento de mudar hábitos para você alcançar objetivos maiores, pode ir perguntando aí que hoje nós vamos transbordar aqui e a Tássia vai poder nos ajudar bastante com isso. E então eu vou passar a palavra para nossa convidada do dia, para ela se apresentar do jeitinho dela e começar a nos contar um pouco da história dela, como que foi que ela se enfiou nessas histórias aí de mudanças de hábitos. Como é que eu fui parar nisso tudo, né? Então, prazer, mulherada. Meu nome é Tássia, eu tenho 37 anos, tenho 2 filhos pequenos, o Bento e o Mateu, que não estão aqui enlouquecendo porque estão na praia com a avó. Consegui deixar eles lá. E como, então, a mudança de hábito chegou na minha vida definitivamente, né? A história é um pouquinho comprida, eu vou tentar encurtar, porque eu gosto de falar bastante também, né, Eliane? A gente se identifica, a gente é da comunicação, a gente fala. Mas vou tentar ser enxuta. A mudança de hábito veio, primeiro, através do meu trabalho na Água Maria, onde eu vendo as joias, né? Então, eu comecei a vender no início da pandemia, no primeiro mês de pandemia, porque eu já estava, assim, com muitas demandas internas, né? Que foram elas que foram me conduzindo para o meu processo de mudança, assim. Já estava com demandas internas, uma insatisfação, assim, com a vida em várias áreas há muito tempo. E aí, ali um pouquinho antes da pandemia, eu estava, assim, precisando voltar a trabalhar, né? Isso foi o que me deu o primeiro movimento. Precisava voltar a trabalhar. Estava em casa com os 2 bem pequenos, né? Estudando, fazendo faculdade, fazendo 1000 coisas, mas eu sentia que faltava algo, assim, eu me senti útil. Aí, segui, né? Aquela coisa que a mulher tem, a inquietação de não... A gente sabe que a gente não é só mãe, a gente não é só esposa, a gente tem muito a colocar para fora, para o mundo, né? E aí eu tava com isso, então achei nas joias ali uma saída para eu poder trabalhar, né? E aí veio a pandemia, então decidi vender pelo Instagram. Me atirei, porque não sabia nada, e fui com a cara e com a coragem, né? Então, nesse processo de vender as joias, já peguei uma empresa que eu já conhecia, me identificava, que é uma empresa que ela realmente, assim, te estimula a tu ser quem tu é de verdade, né? Então, eu me sentia muito à vontade aqui no Instagram, depois que eu peguei um pouco do jeito, perdi a vergonha, aquela coisa, de sempre trazer a minha essência, né? Trazer o que eu era de verdade. E aí, nesse trem todo aí, eu tive um processo bem profundo de autoconhecimento, né? Tudo em paralelo aconteceu, nada é por acaso, né? Eu tive ali no período da pandemia, no primeiro ano da pandemia, uma crise de pânico, né? E aquela crise de pânico foi assim o meu basta. Que eu não aguento mais sentir coisas que eu sentia uma vida inteira, né? Aí eu fui descobrir que eu tinha ansiedade a vida inteira, mas eu não tinha essa consciência até então. E aí ali eu tomei uma decisão de mergulhar para dentro de mim e entender que eu não precisava seguir naquela insatisfação, naquele sofrimento, e entender que esse sofrimento, essa dor, estava querendo me sinalizar algo que eu precisava olhar na minha vida, né? Então, nesse processo, eu conheci a Carol, né, que é a nossa mentora aí em comum, hoje no Fluir. E através da Carol, eu fiz vários programas, né? Busquei também outras coisas que me ajudaram a olhar para dentro. E me conectei com a vida de uma forma diferente a partir desse processo de autoconhecimento. Então, foi aí que as coisas foram mudando, né? Começou por dentro primeiro. Eu comecei a perceber o quanto a vida realmente era preciosa. Eu não tinha essa conexão com essa preciosidade da vida, sabe? Eu não vivia naquele modo automático, assim, como a gente vê que, infelizmente, a grande massa das pessoas vive, né? Vivendo para obter, para ter, esquecendo do ser, esquecendo do que é essencial, né? A gente está numa sociedade que nos leva para um olhar muito materialista, muito capitalista, e a gente esquece de olhar para dentro, né? Fica focado no ter e o ser fica de lado. Então aí foi. Tem um detalhe bem interessante aqui, né, Tássia? Que o olhar para dentro, às vezes, a gente não sabe o que vai encontrar. É. E aí,
gera aquele medinho, né? E agora? Será que eu vou achar coisa que eu não quero achar? Sim. Será que eu vou ver coisas que eu não posso desver? E aí, então, a gente prefere deixar assim, tipo, embaixo do tapete, Exato. meio que escondidinho, pra, né, ficar de boinha. E aí, que nem você falou, chega um momento que isso bate com os dois pés na nossa Sim. porta. E aí, tipo assim, ou tu acorda e olha com amor e carinho para isso tudo e faz o melhor, né? Faz do limão uma limonada, um shot, né? Faz um shot. Isso. Ou você deixa se acabar, né? Sim. Então, esse teu movimento é um movimento muito, muito bonito de dizer assim, não, peraí, isso aqui eu não quero mais para minha vida, eu quero algo, quero preencher isso aqui dentro, né? Esse vazio que está aqui dentro. E a maioria das mulheres busca preencher esse vazio com o trabalho, com buscar mais coisa para fazer, né? Porque a gente quer preencher esse vazio. E é interessante olhar assim que muitas histórias se encaixam nesse mesmo movimento, né? De primeiro eu vou buscar. É que nem quando tu fala assim, às vezes a gente abre a geladeira e não tem nada para comer na geladeira, mas tem tudo para comer, né? Mas nada É só uma questão de você né? Então a gente precisa ter esse olhar, esse outro olhar com mais amor, com mais carinho para a nossa vida, para as coisas que acontecem conosco e que tudo quer sinalizar algo. O que essa dor quer sinalizar para mim? E aí o movimento de buscar entender isso e trazer à tona. Então, esse trabalho que eu desenvolvo de mostrar para as mulheres, olha, esse é o teu talento e o mundo precisa dele, é olhar para desse lugar. Olha, existe uma dor e você tem a solução para essa dor. E aí foi exatamente esse movimento que aconteceu contigo, né? Nossa, eu tenho uma solução para uma dor que muitas mulheres passam e que eu posso ajudar com esses passos a mais que eu já dei, né? Então é um processo que se você aceita que aconteça contigo, né? Você consegue sair muito mais forte de dentro dele, né? Com certeza. Exatamente, Eliane. E é isso que eu vejo, né? Porque todas nós, agora que a gente tem esse olhar, a gente já pensa parecido, né? Temos o lado sombra e um lado luz, né? E a partir do momento em que a gente desperta para essa realidade e que a gente inclui dentro de nós, a gente aceita, a gente para de querer fugir, para de querer anestesiar, de querer remediar aquilo que tu talvez até um certo ponto da vida, assim como foi comigo, assim como provavelmente foi contigo também, né? Até aquele certo momento em que tu não quer olhar, tu tem medo, como tu falou, né? Porque a gente não sabe o que vai encontrar. Só que aí é quando a gente ainda está desconectado da realidade. Porque a realidade humana é que a gente sim é quase metade de cada coisa. Não tem como fugir disso. Então, como é que eu vou viver negando aquela metade minha que não é boa, socialmente aceita, que não é aquilo que é o politicamente esperado? Como eu vou viver assim? Não tem como, ficar muito pesado. No momento que a gente toma consciência e acolhe tudo que a gente é, e aí entende, bom, realmente eu tenho um lado que é sombra, que é dor, que, enfim, questões que eu tenho que olhar, e que se estão ali é porque é ali que eu vou evoluir, né? E então, no momento que a gente vai fazendo esse movimento, a gente já consegue transbordar luz para quem precisa, né? E assim como a gente recebe luz de quem tem naquilo que a gente ainda não tem, sabe? É isso que eu vejo muito isso no trabalho hoje para mulheres, né? Do fortalecimento entre mulheres, principalmente.
Porque a gente sempre vai ter aquilo que transborda, aquele caminho que a gente já percorreu, que a gente já aprendeu. Assim como um dia eu escutei a Carol falar alguma coisa que me despertou, que mexeu, que virou a chavinha e dali eu comecei. Então, cada uma de nós tem, né, o nosso trajeto, a nossa trajetória de coisas que nós já temos como transbordar e ajudar outras pessoas. Então, a mudança de hábito acabou chegando nesse processo, após eu olhar para dentro e após eu externar isso, né? Eu coloquei lá na página das joias da Gamaria, eu um dia coloquei para fora uma insatisfação que eu ainda tinha com a questão do meu peso, da minha aparência, da minha saúde, porque eu já vinha falando sobre o meu processo de autoconhecimento, né? Então, um dia, eu depois de um ano novo, que eu me esbaldei lá na praia, engordei uns 5 quilos em 2 semanas. Quem nunca, né? Eu voltei, mas eu voltei muito puta com aquilo, né? Muito fula. E aí eu dividi, porque eu já tava esperta em saber, cara, eu vou transbordar o que eu sou aqui e tudo vai agregar, tudo pode agregar, né? E aí eu falei, olha, o que vocês acham de a gente fazer um projeto coletivo, uma coisa que eu nunca tinha feito, né? Vamos tentar e tal. E aí, nossa, foi uma enxurrada assim, de engajamento, né? Lógico, várias pessoas se identificaram. E eu, opa, agora eu vou ter que fazer uma coisa com isso. E então foi um projeto de vida meu, né? Que foi sendo construído junto com mulheres ali naquele período, né? E aí foi tomando uma proporção que acabou hoje transbordando e podendo ajudar outras mulheres a mudar os hábitos também, né? Olhando primeiro para dentro, do lado de dentro, que foi esse processo que fez com que os hábitos saudáveis chegassem e ficassem, né? Na minha vida. Então, o Sai do Casulo, ele nasceu desses 250 ml de insatisfação, assim, tipo, de revolta, né? Tipo, caraca! Né? Exatamente. A gente pegar e fazer algo bom com aquilo que está incomodando, né? Era um incômodo meu ainda, então eu pensava, cara, eu já tava ali 1 ano e pouco nesse processo de autoconhecimento, já tava vendo a vida com outros olhos, já conseguia assim olhar para o céu e ver, meu Deus, como a vida é perfeita, mesmo com tudo que a gente passa, ela é perfeita exatamente por isso, por todos os perrengues que a gente passa, porque a gente vai vendo ele se conectar na nossa história, né? Cada um vai nos levando para algum ponto que a gente evoluiu, para alguma coisa que a gente melhorou. E aí eu já estava com esse olhar assim da vida diferente, que a constelação familiar a gente tem que falar aqui, né? A constelação familiar ela acaba trazendo pra gente, né? Então foi assim para mim o principal caminho que me ajudou nessa mudança assim de olhar e nesse acesso à força da vida, né? Da vida realmente chegar e me preencher e ver, nossa, não, tenho tudo aqui, eu já recebi a vida, né? A gente recebeu a vida, então a gente tem a vida na mão para fazer algo bom com essa vida. Então, esse processo todo daí de mudança levou 1 ano na página da Gamaria, né? E ao longo do processo eu fui me dando conta que eu já tinha mudado realmente, que não tinha mais o peso. Eu comecei a perceber que antes, quando eu tentava uma mudança de hábitos, era sempre por alguns meses, era sempre com aquele ar que tu falou no início, de sacrifício, de peso, de uma coisa muito difícil. E ali, pela primeira vez na vida, quando eu tomei a frente desse projeto ali, eu comecei a ver, gente, não estou mais sentindo aquele peso. Porque eu estou me determinando a ser simplesmente o que a gente é em essência. Uma humana que vai fazer o melhor que der a cada dia por essa vida que vale muito a pena, que é preciosa, mas que também vai errar, porque ainda é humana, né? Acho que vai demorar um pouco, assim, na minha crença, muitas encarnações, né? Para evoluir. Então, gente, né? Tudo certo, se errar, errou, volta. É simples. Quando a gente já acessou essa força, essa conexão,
a coisa se torna muito mais simples. E aí é um dia de cada vez, é viver a vida onde ela realmente acontece, naquele momento. Agora, eu aqui, nós duas, nós, quem mais está aqui na live, é aqui que a vida está acontecendo. Então, o que vai adiantar eu ficar me preocupando com algo que nem sabemos ainda, né? Se vai ou não vai acontecer. Tem que ser feito pela vida que está acontecendo agora. Por essa vida agora que vale a pena. Presente. Exatamente. E o olhar assim, né, Tássia? O olhar assim, que tipo de vó que eu quero ser? Também tem isso. Esse dia nós estávamos conversando com o meu marido, que tipo de vô e vó nós queremos ser? Aqueles vô e vó que não conseguem nem correr um pouquinho com os netos, estão esbaforidos, né? Ou aqueles vô assim, vozinho saudável, que estão caminhando, estão, né? E isso começa hoje. Com certeza. Quando a gente olha para uma árvore que ela leva 5, 10, 15 anos para crescer, para dar frutos, ela não foi plantada hoje e deu fruto amanhã. Ela precisou de todo um processo, né? A semente precisou morrer para brotar, e as folhas e flores, enfim, né? Todo aquele processo. Seiva sobe, seiva desce, né? E lua, enfim. E eu acredito que nós mulheres temos muito disso. E o resultado que a gente quer ter lá, daqui a 5, 10, enfim, nós precisamos pensar hoje nisso. E é tão mágico e ao mesmo tempo tão real, né? Uma pequena mudança de postura. Tirar o eu tenho que tomar água todo dia, ou eu tenho que diminuir o glúten e comer mais só. Eu tenho que. Tu tirar esse tenho que e colocar, não, eu decidi tirar o glúten. Eu decidi ingerir mais água. Eu decidi mudar. E o legal é que fica leve. E essa é a magia, né? Exato. Do você decidir. Exatamente. Isso mesmo. Deixa eu ver aqui que tem uma pergunta. Tá. Ó, a Alessandra colocou assim, tô nesse conflito comigo, saí da dieta e quem disse que eu consigo voltar? Tássia. Agora vamos jogar no colo da Tássia essa aqui. Sim. Que a Tássia é especialista nesses negócios de hábitos, dietas e tal. Eu ainda tô bem bebê, sabe? Sim, sou bem bebezinho. Mas já passou pelo grupo, já teve ali esse olhar ressignificado, né? Então, já tô mudando muita coisa aqui. Eliane, tu cuida que tu vai responder, não tô brincando. Eu vou te fazer uma pergunta. O que tu acha da palavra dieta? O que deveria se fazer com a palavra dieta? Eu não sei, assim, tipo, pra mim, dieta não faz muito sentido, sabe? Nunca levei em conta isso, porque também nunca analisei a fundo. Eu sempre procurei olhar para a alimentação como algo que precisa ser feito e tem uma rotina, um roteiro, né? Eu olho tudo como roteiro e rotina, né? Então, uma alimentação, ela precisa ser um roteiro de nutrição do corpo. E aí tem os horários determinados e aí dentro disso faz a refeição. Agora, o que comer em cada momento, eu nunca olhei com olhos de nutricionista. Tem que ter tantos % de carboidrato e tal. Até hoje, às vezes, eu me confundo com essa questão dos carboidratos aí. Mas eu nunca olhei assim de uma forma... como é que eu vou colocar esse termo, assim, de seguir o que pode, o que não pode comer, parece que e tal. Eu não... Traz um sentido, assim, restritivo. Uma dieta que eu tenho que seguir à risca para chegar num determinado objetivo, né? Porque vamos retomar aqui a pergunta. Deixa eu ver se aparece aqui. Fugiu a pergunta? Cadê? Não achei. Tô nesse conflito comigo. Saí da dieta e
Quem disse que consigo voltar? Então, tu entende? Parece que a dieta é um mapa que eu tenho que seguir para chegar no objetivo. Um castigo. É um castigo, né? Eu já vejo assim. Para chegar num objetivo, que provavelmente o objetivo, não sei se ela tá aqui, mas seja emagrecer, provavelmente seja isso. E dieta, eu falo para as minhas alunas na jornada. Risquem a palavra dieta da vida de vocês. Dieta no sentido que a gente escuta e é usado popularmente. Porque dieta, na verdade, dieta é simplesmente o que se come. Agora, a gente tem essa conotação negativa que traz peso. Ai, tô de dieta. Parece que eu tô de dieta, eu tô num modo que eu tenho que andar na linha e se eu não andar na linha, ferrou tudo. Mas isso não existe, gente. Então, assim, para começar a ressignificar esse cuidado, tudo começa com essa postura que tu falou antes, que a gente trabalha lá na jornada, né? Essa postura diante da vida, sabe? De trazer a realidade para nossa consciência. Aqui a gente está falando sobre empreendedorismo, sobre o sucesso, né? O sucesso só vai poder ser possível em qualquer área da vida se nós tivermos um meio dessa vida acontecer. Qual é o meio dessa vida acontecer? É o nosso corpo. É pelo nosso corpo que a gente vive, trabalha, sente, se emociona, pensa, tudo é pelo corpo. A vida acontece somente porque tem esse corpo. Então, o que a gente tem que pensar de uma forma realista é o que faz essa vida ir adiante. Quais alimentos vão fazer a vida adiante? Quais alimentos estão intoxicando e estão levando para o caminho contrário, que é o quê? A morte. Pode ser chocante, mas essa é a realidade. Trazer a realidade para a consciência faz a gente, às vezes, virar umas chaves assim que eu não tinha se dado conta. Né? Eu sempre digo que o óbvio nunca é óbvio. Então, trazer muito forte para a realidade. Né? O que eu como que me aproxima da morte? E o que eu como que alimenta a minha vida? O exercício. A gente já sabe que precisa se movimentar diariamente, mas não tem que criar uma expectativa. A expectativa é um dos maiores problemas de todos, né? Quando eu crio a expectativa de que para eu ter uma vida saudável eu tenho que seguir uma dieta. Eu tenho que ir na academia fazer o treino inteiro tantas vezes por semana. Eu vou criando expectativas e vou fugindo da realidade, do que eu tenho de possibilidade hoje, agora, nesse momento, para fazer com que a minha vida vá mais longe. Então, risca a palavra dieta, né? Risca do teu vocabulário. E a partir de hoje, busca escolher alimentos que vão te nutrir. E eu não tive nutricionista, né? Não é nunca, nem de perto, nem de longe, falar que não precisamos de uma nutricionista. Não é isso. Só que quando eu iniciei o meu processo de mudança de hábito, eu ainda não tinha a mentalidade que eu tinha hoje. Então, se eu fosse numa nutricionista, eu até tentei, fui numa consulta e achei melhor naquele período não ir, a nutricionista me trazia muito esse peso, essa coisa da dieta, de ter que seguir. E eu sei que hoje em dia tem várias que já trabalham com um outro olhar bem diferente, né? Mas ainda eu senti na que eu fui e eu pensei, não, eu quero simplesmente fazer o melhor que eu consigo. Se eu errar, eu vou acertar na próxima escolha. E isso é a vida toda. Então não tem uma dieta que tu vai seguir e acabou. É melhores hábitos, melhores escolhas para o resto da vida, né? E Tássia, será que não vem muito assim? Porque geralmente quando se é estimulado a fazer uma dieta, é uma restrição grande de uma vez só. Uhum. Se tira tudo, e tudo que você gosta, e, né? E aí, como é que fica? Poxa, que prazer que tem nisso. E uma coisa que se estimula muito continua com os pequenos prazeres, mas muda eles de lugar, né? Assim. Então, por exemplo, eu era uma pessoa que eu era viciada em pão.
pão, 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 sabe aquela pão? E aí, quando eu comecei a seguir a Tássia, ela vinha com os negócios, fazendo uns troços, umas melecas lá com ovo e farinha não sei do quê. Falei, mas ela tá louca. Tá louca. Quando que eu vou deixar de comer meu pãozinho com margarina e comer esse negócio aí com ovo abacate? Enfim, e tapioca com ovo, enfim, e queijo e tal. E aí eu falei assim, não, sabe o quê? Eu vou tentar, né? Se ela disse que é bom o negócio, eu vou tentar, pelo menos o café da manhã. Aí eu comecei a trocar o café da manhã, comecei a achar legal o negócio, comecei a achar bom. Aí eu comecei a mudar o lanche da tarde também. E vi que foi excelente, porque eu não sentia falta do pão, né? E não senti, e tava comendo um ovo, né? Que é saudável, e tava comendo também uma farinha mais sem glúten, né? Uma farinha mais saudável. E me satisfazia. Quer dizer, me satisfaz ainda hoje, né? Porque eu ainda hoje faço. E hoje de manhã eu abri a porta e falei, nossa, olha um chocolate perdido aqui, uma barra de chocolate. Brava, que há uns 2, 3 meses atrás, ela não chegava nem inteira do mercado em casa, né? A gente vinha comendo do caminho. E hoje, por conta dessas mudanças, de escolher melhor os alimentos, de trocar o açúcar branco, né, pelo demerara, acho que é assim que pronuncia, eu não sinto mais essa falta do doce, do chocolate, e continuo aproveitando as coisas gostosas da vida. Não deixei de comer churrasco, só como menos, né? Não deixe de comer maionese, porque é gordura pura, né? Mas como um pouquinho menos. E eu tô feliz porque eu fiz a minha dieta, comendo as coisas que eu gosto, só adaptando um pouquinho. E aí não se torna esse peso do tem que parar de comer tudo isso e comer pasto. Eu falava isso, caraca, gente, como é que eu vou comer alface? Chegava a me dar um ruim, assim, só de pensar em alface. Eu também. E hoje eu me vejo comendo salada à vontade, assim, bem tranquila. E é essa ressignificação que a gente faz, né? Esse olhar do que eu quero colocar para dentro, né? Tu fala muito, né, como é que é? A comida boa, não? Me fugiu o termo agora. Tu não fala de saudável e não saudável. Eu não sei, às vezes eu falo em veneno mesmo, porque é veneno. Isso, veneno. Isso, do veneno. Porque ajuda também a trazer a realidade, né? A gente cresceu na pior geração, digamos assim, alimentícia de todas. Porque a gente pegou a era da indústria alimentícia, sim, com toda a força, né? Então, e a indústria farmacêutica junto. Porque uma retroalimenta a outra. Só que a gente não se dá conta. A gente cresceu comendo milho-pã, pensa. Aí as pessoas falam, ai, mas tá todo mundo sobreviveu. Sim, graças a Deus a gente sobreviveu. Mas e essa enxurrada de casos de câncer, de depressão, de ansiedade, porque a gente nem tem consciência muitas vezes. Eu não tinha, foi uma coisa que eu aprendi depois que comecei a cuidar e me preocupar com a minha vida, de que o nosso intestino, ele é o nosso segundo cérebro. A partir do intestino é que se produz a maior quantidade de serotonina, que é responsável pelo bem-estar. Então, se a nossa alimentação tá péssima, a depressão, ela pode vir dessa causa orgânica também, né? A depressão, a ansiedade, enfim, várias coisas. E hoje eu já sinto, inclusive, no meu corpo, eu que consegui controlar a ansiedade, melhorei muito, mas é uma coisa que eu acho que eu vou conviver talvez a vida inteira, não sei. Hoje eu já entendo, né, isso de uma forma bem mais tranquila. E eu noto que quando eu escolho, assim, escolho não, né? Quando eu preciso, porque eu digo isso também, a gente é humano, a gente precisa, às vezes, fazer algo que sabe que não é o melhor para nós. Então, quando eu preciso beber, à noite,
eu fico acelerada, me dá taquicardia, a ansiedade, sabe? Então eu já percebo isso, coisas que antes eu nem me dava por conta. Ligar. Então, é realmente se trazer para a nossa consciência que são venenos. Tanto qualquer produto industrializado, né? Que levar aditivo, corante, conservante, e fora daí o açúcar, a gordura ruim, o sal ruim, tudo isso somado são pequenas bombas que a gente vai colocando para dentro de nós. E aí, se a minha história me levou até aqui a não pensar sobre isso e a comer tudo que era bobagem, tudo bem, foi o que foi possível até aqui. Mas e daqui por diante, quando eu começo a ter clareza disso, a ter consciência disso, eu vou continuar errando sempre? Ou errando realmente somente quando eu precisar como humana e não conseguir? Sabe? Porque assim, de 100 escolhas, quando eu passo a ter consciência, 80% delas vão ser boas. Talvez 20%, 10% não vão ser. Mas aí, ok, isso faz parte da nossa humanidade. Agora, todo o resto ali que eu tô firmada, que eu tô bem, que eu tô num dia com mais energia e eu puder dar o meu melhor, vão estar fazendo bem para nossa vida essas escolhas, né? Então, toma isso para ti. É veneno. Bebida alcoólica é veneno. Tudo é veneno. Até na jornada eu falo, né, Eliane, sobre comparar com drogas que são ilícitas. A gente não para e pensa sobre isso. Mas, enfim, a droga ilícita ninguém quer. A não ser que a pessoa realmente esteja num desespero profundo ou, às vezes, outras circunstâncias levam a usufruir. Mas, se não, ninguém quer. Por quê? Porque sabe que vai morrer rapidinho usando. E essas drogas lícitas, ninguém se dá conta, parece, né? Às vezes se dá, mas é aquela coisa muito superficial. Não pensa profundamente no que está fazendo com a sua vida. Uma coisa que você falou muito, que me chamou a atenção agora ali, né? Não é proibido, mas com cautela, né? Eu vou precisar tomar uma cervejinha, um vinho, eu vou, né? Não vou me jogar de cabeça. Toma um pouquinho, que sabe que o corpo vai reclamar depois. Então, esse que é o legal. Eu sei que eu não posso tomar mais do que uma xícara de café com leite. Na verdade, eu tomo leite com café, né? Por dia, que eu me sinto pesada, eu me sinto estranha, com dor no estômago. Por que eu vou teimar com isso e continuar ingerindo? E aí, olhar pelo lado do nosso trabalho. A gente quer exigir do corpo que ele esteja saudável, a gente quer exigir que ele não esteja cansado, para a gente poder dar conta do trabalho da gente, que a pele esteja boa, né? Por exemplo, que nem o intestino. Ele absorve todas as vitaminas e tudo que você ingere, ele tá absorvendo. O que ele vai pôr para fora na pele? O que a gente ingerir. Então, se eu trabalho com algo que nem o teu caso, que trabalha com as joias, que está sempre se maquiando, imagina se você continua ingerindo esses alimentos que não fazem bem, como que tua pele vai se apresentar? Cansada, com olheiras, e aí você tem que exagerar na maquiagem para poder ter o resultado que você está tendo agora, sem precisar, só bota uns glitterzinhos assim, uma trancinha e já tá linda, né? E eu olho por um outro ponto assim também, Tássia. O que eu percebo em mim, antes de começar a olhar mais para essa questão da alimentação, do que eu estou ingerindo, eu tinha que dormir às 10 da noite ou antes, e dormir até às 7, 8 da manhã, e mesmo assim eu acordava cansada, exausta. Hoje, as crianças me enrolam, eu não consigo dormir antes das 11, e eu acordo 6, 6 e meia, de boa. Falei, caraca,
ou eu tô ficando velha, né? Porque o velho tem disso, né? De acordar. Precisa dormir menos, não é? Não, eu ficava de pé de guerra com o vô. Eu dizia, vô, vai dormir, né? Nós temos que acordar cedo para ir pra escola, vai dormir. E, né, e daí, às vezes, eu acordo 6 horas da manhã e falo, meu Deus, tô ficando igual o vô, já daqui a pouco eu acordo às 5. Mas é o quê? É o corpo que tá conseguindo descansar, porque ele não tá se entupindo de coisas que demoram para se digerir, para ser absorvidas à noite. Então ele tá bem, ele tá leve e ele vai descansar e no outro dia ele vai estar. E assim durante o dia a mesma coisa. O corpo ele vai nos dar respostas de acordo com como a gente cuida dele. E se eu quero ter uma boa, agora levando pro lado da performance, né? Se eu quero ter uma boa performance, eu preciso ter uma boa alimentação, um bom cuidado, uma boa nutrição. Se eu quero preparar uma comida saudável, gostosa, eu preciso ter os temperos adequados. Quem trabalha com... por exemplo, quem trabalha com produção de alguma coisa, né? Um artesanato ou enfim, né? Qualquer que se precisa matéria-prima para produzir algo. Se tu usa uma matéria-prima de baixa qualidade, o produto vai sair ruim de baixa qualidade. E assim é a nossa disposição com os filhos, porque, gente, quer mais energia do que esses bichinhos gastam com a gente, né, Tassiana? Sim. Caraca! Tira o couro, né? Então, assim, como é que tu vai aguentar 2 crianças e ainda trabalhar se teu corpo tá sobrecarregado? E tu descarregando ele, você alivia todas essas tensões e ainda consegue ter resultados maiores. E a mudança de hábito começa olhando para essas pequenas questões, né? Onde que me dói mais? O que me incomoda mais? Vamos começar por um ponto de cada vez. E o legal disso tudo é que você consegue, a cada mudança de hábito, a cada conquista, vibrar com isso, né? Então, são pequenas conquistas, vamos dizer assim, várias medalhas, que no final você tá aqui, ó, com o peito cheio de medalhas. Ó, consegui atingir a meta da água do dia, consegui tirar o glúten, consegui o açúcar. E aí você vai se premiando com saúde, com disposição. E aí, tudo à sua volta. Eu sempre falo que quando uma mulher tá bem, tudo à volta fica bem. Né? O casamento fica bem, os filhos ficam bem, os vizinhos ficam bem, né? Porque parece que irradia essa luz, né? E eu não sei se eu tô falando certo, mas é a minha impressão. Né? Não, mas com certeza. Sobre a questão do sucesso do corpo, né? Que tu colocou como é que é o nome, a forma como você cuida do seu corpo interfere no seu sucesso. Sim, porque não tem como a gente estar disposta com energia, estar entregue, se a gente está com hábitos que estão, sem a gente perceber, minando a nossa energia. Toda essa alimentação tóxica, ela mina a nossa energia. Toda a inércia, que é a falta de movimento, mina a nossa energia. O jejum, que acho que a grande maioria talvez desconheça a prática do jejum intermitente, né? Sem o jejum, a gente fica ainda mais lesada, literalmente, mais devagar, mais impaciente, com mais irritação. Então, todos esses hábitos, e cada um, a cada dia, tu buscando fazer aqueles que tu conseguir e te reconhecendo por eles, como tu disse, todos eles mudam nosso estado de energia e de espírito. Né? A gente fica mais desperto, a gente rende mais, a gente, enfim, transborda mais. Então, é uma coisa tá
tá ligada na outra, porque assim, a vida é uma só. Então, se os nossos hábitos estão todos errados, é um sinal de alerta, é um sinal de olhar, que tem uma incoerência muito grande aí. Porque se eu quero ter sucesso no meu trabalho, né? Tô focando só no meu trabalho, tô focando só no meu trabalho e não tô me dando conta que não tá vindo o sucesso do jeito que eu queria, ou mesmo que ele venha, sei lá, financeiramente, mas eu dentro não tô sentindo esse sucesso. O que é sucesso afinal, né? É porque tem alguma coisa aí que eu não tô olhando. Então, se eu não tô cuidando da minha vida lá, onde ela começa, lá na minha saúde, que é o que vai fazer com que todas as áreas possam se desenvolver, tem alguma coisa que eu preciso olhar para dentro de mim. Talvez até alguma coisa que eu estou, em vez de anestesiando somente em comida e bebida, eu tô me anestesiando em trabalhar como uma louca em alguma coisa. E esquecendo do resto. Me enchendo de tarefa, me entupindo dia assim de coisa para não ter tempo para pensar, parar e olhar para dentro de mim, né? Então eu vejo hoje isso muito nítido. Se a pessoa não pensa nos hábitos dela como um caminho que vai levar a vida dela adiante, né? E planta isso diariamente, entendendo que isso é o caminho da vida dela, é porque tem coisas que precisam ser olhadas dentro primeiro, né? Algumas dores, não são poucas que a gente traz, né? Às vezes coisas que nem são da nossa própria vida, que pode ter vindo do nosso sistema familiar, que a gente nem sabe, né? E isso eu fui constatando não só na constelação familiar, né? Nesse processo aí, eu descobri que em outras áreas aí da ciência já se percebe isso. Na própria fisioterapia, apareceu na microfisioterapia, ela me mostrou que coisas que são do nosso sistema familiar, de outras gerações, acarretam na gente. Só que como é que a gente vai acessar isso se a gente não for ativa em buscar olhar para essas dores que a gente tem como algo que está nos sinalizando, né? Eu faço uma brincadeira com as palavras que eu fui me dando conta ao longo desse caminho aí, que trazem a palavra dor, a palavra sinalizador. Cara, dor sinaliza algo para tu olhar, transforma. A dor transforma, transformador. A dor transforma. Então, a dor está te sinalizando algo que tu tem que transformar dentro de ti. Então, é muito incoerente tu estar com o teu trabalho a todo gás, mas a tua vida, em essência, tu não tá cuidando dela, tu não tá nutrindo ela para que ela esteja bem, para que o teu trabalho também fique bem. Então, tem algo sempre a ser olhado primeiro, né? Se os hábitos são algo que ainda tem peso para ti, se é algo que ainda é difícil, é um sacrifício, porque tu ainda tá com esse olhar de que eu vou fazer, eu vou cuidar, eu vou dar o meu melhor, mas é porque eu quero que a vida me devolva algo de volta. Num corpo bonito, num emagrecimento. Eu vou fazer, eu vou dar um rim. Num lugar arrogante diante da vida. Então, vou dar meu rim por 6 meses. Eu lembro que era eu, né, antigamente. Ai, meu Deus, como é que eu vou viver sem minhas pizzas, sem meus cacetinhos, minhas massas. Eu era tarada por massa, meu Deus, massa eu comia que nem louca, né? Bebia cerveja. Então, agora tu falou a palavra. Então, assim, quando eu me determinava a mudar, os hábitos era com essa postura, sabe? Era totalmente com essa postura. Eu vou me sacrificar, vou dar o rim, mas a vida vai me dar de volta em troca desse sacrifício que eu tô fazendo. Lógico que nunca ia dar certo, lógico que ia ser pesado, lógico que, né? Porque eu não tava olhando a vida do lugar certo, do lugar real. A vida olhava para você e dizia assim, coitadinha, deixa ela lá. Inocente. Tem que fazer um meme, sabe de nada, inocente. Porque, gente, é isso. Enquanto a gente olha para a mudança de hábito e para nossa vida dessa maneira, cobrando, é porque a gente não está no lugar certo na vida.
A gente não entendeu ainda que a gente está aqui para servir a vida. A gente recebeu ela nos preencheu, ela nos deu ânimo, a gente está aqui fazendo o que quiser para servir a ela, não o contrário, né? A vida é muito grande e a gente está aqui para fazer o melhor com ela e por ela. Então, quando isso muda, quando essa chavinha muda, aí as coisas começam a ficar mais leves e tu consegue fazer o teu melhor dia após dia. Nem mais, nem menos. Um passinho, Não um passinho de cada vez. Isso. E essa palavra sucesso, né? Ela é bem provocativa. Até eu disse, eu vou colocar essa palavra no título da live por essa questão da provocação que ela gera. O que é sucesso? Né? Então, para a maioria das pessoas, quando tu pergunta, elas ficam uns segundinhos ali, né, procurando a resposta, porque é exatamente isso, essa completude. Você não tem como estar bem financeiramente e não estar bem na saúde. É um complemento, né? Você precisa estar bem em todos os aspectos, em todas as áreas. Aí você se sente completa. É como a própria Terra, né? Ela é redondinha. Se faltasse a água, não seria o globo terrestre como ele é. Se faltasse terra ou mato, não seria como é. A perfeição que é. Então, o sucesso, a prosperidade é um conjunto de coisas. E quando a gente não honra a vida com o cuidado que ela merece, nós não nos sentimos merecedoras de alcançar essa prosperidade, de alcançar esse sucesso. E aí, em algumas formas, a gente começa a sentir esse vazio, a gente começa a se sabotar e não alcança o que a gente deseja alcançar. E por conta de não estar na mesma sintonia do sucesso, porque a gente está deixando a desejar de olhar para essa questão saudável do corpo. Então, é engraçado, né? Mas é muito, muito mais profundo do que simplesmente um corpo bonito. A gente está falando de energia, a gente está falando de disposição, a gente está falando de prosperidade no sentido de vida em abundância. Eu quero viver muitos anos. A gente brinca às vezes com meu marido assim, quantos anos vamos viver? Aí eu digo para ele, não, eu tenho que viver mais do que você, porque eu tenho que te incomodar bastante. Eu tenho que te incomodar bastante, porque o tanto que você me incomodou até agora. Então a gente fica nessa, mas a gente só vai conseguir chegar aos 90, 100 anos com uma alimentação mais saudável. Esses dias eu tava lendo sobre um conjunto de ilhas lá no Japão, Okinawa. Não sei se, no filme do Karate Kid fala da Okinawa. Não. E aí lá tem uma ilhazinha lá que 3 mil habitantes, e a grande maioria desses habitantes tem mais de 100 anos. E aí foram investigar por que essas criaturas têm mais de 100 anos. E aí se descobriu que eles não se aposentam. Então, eles praticam atividade física todos os dias. Eles procuram comer o que plantam. Então, eles plantam o que comem. Mais ou menos né? O mais natural possível. Aí, eles procuram sempre estar mexendo com a terra, se conectando com a natureza, com a vida. Né? Essa troca de energia. E aí eles têm essa questão também do evitar preocupações desnecessárias com o futuro. Então, nesses 4 pontos que eles procuraram lá e era o que eles encontraram dessa longevidade. E não era só em vida, era em saúde, em disposição, eram idosos lúcidos, ativos, né? Então, agora veio essa questão para mim aqui. E cai exatamente no que nós estamos conversando, né, Tássia?
Alimentação saudável, né? Manter o corpo saudável, tanto em atividade física, no movimento, quanto com alimentos, no cuidado com o que a gente ingere, isso vai nos ajudar a ter uma vida mais leve, uma saúde mais abundante para poder viver e curtir mais. Indiferente se a gente quer curtir a vida adoidado, se a gente quer curtir com os filhos, se a gente quer, né, ser idosos, como é que a gente fala? Não sedentários, ativos, né? Ativos. Então, muito ativos. Diferente qual é o objetivo de futuro. A gente precisa olhar no presente hoje, o que eu estou fazendo? Como que está a minha realidade? Conectar essa realidade de hoje com o desejo que eu tenho. Se tu não faz essa conexão, tu não tem força para mudança do hábito, como você comentou. E é decidir. Não olhar com arrogância, com soberba, eu vou fazer porque eu quero algo em troca. Né? Não, eu vou fazer porque eu já recebi em troca. Adorei essa tua fala. Vou fazer porque eu já recebi. Exatamente, é isso, é se preencher da vida, porque a vida é tudo, nós, né, recebemos tudo ao receber a vida. Então, fazer o melhor que a gente puder, e isso vai ser com a alimentação, isso vai ser no trabalho da empreendedora, com o seu trabalho, com as nossas limitações, com as nossas dificuldades. O que eu estou fazendo de melhor para melhorar esse ponto que eu preciso melhorar em mim e não se enlouquecer, querer fazer tudo de uma vez, mas, como tu disse antes, pegar um ponto de cada vez e olhando, né? Assim como na mudança da alimentação, principalmente a alimentação e a atividade física também, né? Acho que entre os dois aqui, isso eu falo muito na jornada também, de não querer mudar da água para o vinho do dia para a noite. Não é assim, não vai funcionar assim. Porque aí sim vai ficar muito... a diferença vai ser muito gritante do que tu tá acostumado. 30 e poucos, 40 e poucos, sei lá, 50 e poucos anos da tua vida. E aí tu quer mudar da água pro vinho do dia pra noite. Não. Mas tu vai começar a incluir, né? Nunca excluir. Excluir não funciona nem no que a gente come, nem nas nossas emoções. Tudo que a gente exclui gruda na gente. E na alimentação é igual, eu vou querer excluir, agora então, é um veneno, vou demonizar, excluir, nunca mais vou te querer. Não, tu vai querer, porque tu é humana, tu vai querer de vez em quando. Aí mais tu pensa naquilo, mais né? Tu pensa. Exato, então assim, cara, tá, eu já sei que isso aqui não é legal. Vamos fazer a analogia aqui com a emoção. Eu já sei, a emoção faz parte de mim, ela não faz parte de mim, né, mas tá ali, talvez eu vá em algum momento recorrer ainda. Tá tudo certo. Mas agora, eu sei o que eu preciso. Então, eu vou incluindo mais na minha vida aquilo que me faz bem. E vou reduzindo aquilo que me faz mal. Tipo, eu comia 3 cacetinhos de noite. 3 pão francês, né? Não sei quem vai escutar aqui, fica meio estranho. Sim. 3 pãezinhos eu comia com salsicha. Com salsicha, com muito requeijão, eu comia assim, ficava depois, sempre ficava aquela sensação, por que comi tanto? Então, quando eu decidi, cara, agora é hora de, então, fazer escolhas melhores. Comecei a ter a consciência de que proteína era melhor para mim, botava mais proteína, dá mais saciedade, faz bem, também pode ser gostoso, as coisas não tem que ser sem gosto, sem sabor, como tu falou, tem que ter temperos bons em casa, naturais, óleos bons, gorduras boas que a gente vai usar. E aí tu vai fazendo inclusões de coisas saudáveis e saborosas e vai diminuindo aquelas que não te fazem bem. E isso, mesma coisa com o que a gente tem dentro da gente, a nossa sombra, a nossa luz. A gente vai cada vez mais dando luz naquele lugar que precisa de sombra. E aos pouquinhos a gente vai ficando mais curada em pontos que precisa e aí vai descobrindo outros pontos que nem tinha visto ainda e que precisam também da nossa atenção, sabe? Então, tá tudo conectado, né? Não é uma coisa separada de caixinha, né? Isso mesmo. E as meninas estão falando aqui, as mulheres, né? Não é meninas. A Lau
Tá falando que na busca desse aprendizado e da aplicação dessa mudança na minha vida. Então, ela tá buscando isso. E a Samira escreveu que a mudança é um processo, um passo a passo de cada vez, né? Isso. E é exatamente isso que a gente veio conversando durante essa live. Desse passo a passo, de ser devagar, de olhar com consciência, olhar com olhos de quem quer ver o que esse mau hábito, essa dor, está querendo me sinalizar, quer me mostrar, quer me transformar. E eu acho que a palavra amor, a gente, né, poderia olhar assim, Tássia. O amor pela minha vida, o amor pela minha saúde vai fazer com que eu busque algo melhor. E aí fazer essa mudança que nem se acabou de falar, incluindo aos poucos e reduzindo aos poucos, para não ser tão drástico, e aí isso se torna mais gostosinho de ser feito, mais leve de ser feito, e a consciência, né? Acho que foi uma colocação muito assertiva que você fez, né? Em toda a live, né? Você trouxe um assunto assim muito, de uma forma muito... Caiu um lenço aqui. Um lenço bem leve. Caiu um lenço aqui. Caiu um lenço aqui em casa. Bateu a porta ali, caiu a maçaneta. Bom, coisas de live, ao vivo. Faz parte. Mas assim, olhar, todo esse olhar, né, que tu trouxe para a vida, eu acho que a maioria das pessoas, quando fala de mudança de hábito, olha pelo lado da ação. Precisa mudar de hábito. E você trouxe um outro olhar. O olhar da vida, o olhar do amor. Não, você vai mudar porque você ama a sua vida e você quer honrar, e não porque tem que mudar. E acho que essa foi uma das sacadas assim mais incríveis que você trouxe hoje. Acho que... ai, ai. Ó, vamos ver aqui a Yasmin. Eu acompanhei uma boa parte dessa transformação da Tássia. E muito me inspirei nela, sempre tentando ser o mais leve possível. Uau! Ah, que bom! Ganhou não dia aparece hoje. Aqui pra mim. Não sei qual Yasmin é, que não tá aparecendo mais. Travou os comentários. Arrasta pra cima. Eu arrastei. Peraí, vou dar um parou. print. Yasmin Guedes. Depois tu me manda. Ah, que legal. Fico muito feliz. Mas é exatamente isso, né, Eliane? E aí eu vejo, assim, o quanto ainda, e principalmente agora, nesse momento, eu vejo que está se criando um discurso de uma autoaceitação forçada, sabe? E que eu me vejo, que eu estava nela há uns anos atrás, de tu estar no sobrepeso, até pessoas obesas, que não é questão de aparência, de visual, não tem nada a ver com isso, é saúde. E atrelar isso a uma autoaceitação, que eu vejo que é meio forçada, sabe? Porque essa incoerência, cara, se tu te ama tanto, eu me amo assim, porque era assim que eu me amo, eu vou me aceitar, eu me amo, mas com essa coisa arrogante dentro da gente, assim, é uma coisa inconsciente, mas é uma postura arrogante. Se tu te ama tanto, né? Porque hoje eu me olhava, se tô falando comigo de antigamente, tu te ama tanto, meu amor. Então por que tu tá enfiando um monte de veneno dentro de ti? Se tu te ama tanto, né? Que amor fácil esse, né? Que tu só vai ter prazer, prazer, prazer. Isso é amor, né? Amor, por exemplo, com um filho teu, tu vai dar veneno pro teu filho? Isso é amor? Ou tu vai fazer o que é certo por ele? No teu trabalho? Não tô afim, não vou trabalhar. Tô cansada, com preguiça. Isso é o certo? Não, o que é o certo a fazer? Tem alguém que precisa de ti lá no teu trabalho. Então, tu vai trabalhar, porque isso é o certo fazer por amor ao outro também. Então, sabe? É uma coisa assim muito superficial, muito no discurso, mas que não se aprofunda para ver o que tá por trás. Mas será mesmo que a pessoa tá se aceitando e se amando se as atitudes dela não estão coerentes com o amor? Tão autodestrutivas, né? É só o prazer pelo prazer, então não tá conectado com a realidade, sabe?
Então, é essa a mensagem que eu quero passar para despertar cada vez mais outras mulheres. Assim como eu passei por esse processo, não foi dessa maneira que eu despertei, mas agora eu vejo que eu consigo levar essa mensagem, né, para facilitar, para trazer um caminho que eu já trilhei, né? Então, é muito bom. É sempre mais difícil, né, Tássia? Tipo, desbravar tudo é muito mais difícil. Sim. Agora, quando alguém já fez e você pode olhar assim, opa, ela pode me ensinar a como chegar mais rápido, compilar tudo que você levou 1 ano, quase 2, né? Nesse movimento, você pode ensinar isso numa jornada. A tua jornada está de 30 ou de 21 dias? 28 dias. 28 dias. Nem 30, nem 28. Então, tipo, compilou quase, nesse processo, né? Quase 2 anos de testes, de experiências, de estudos, de vivências e trazendo isso para ajudar outras mulheres a despertar para a vida. E aí a Larice colocou assim, a Tássia me inspira todos os dias. Ainda não coloquei tudo em prática, mas estou mudando o meu olhar para a vida. Aí a Yasmin escreveu assim, a tia Yasmin. A tia Yasmin, e a Samira, tia Yasmin. E daí a Samira escreveu assim, para mim também, eu acompanho a Tássia desde o início da transformação e o quanto foi leve e no tempo dela. Isso me motivou a querer estar na jornada, é uma inspiração. Essas palavras que trazem assim, um quentinho no coração, né, Tássia? De saber assim, obrigada, tudo valeu a pena, né? Você fez por você, pela sua vida, mas através disso, através da tua cura, através da tua feridinha, Deus vai levar a transformação, inspiração e mudança para outras mulheres também. Então, eu desejo só muito sucesso para ti, muita inspiração, muita vida, para que você consiga impactar e transformar ainda mais muitas mulheres, mundão afora, porque essa internet ela não tem limites, né? Ai, amei. Né? Mundão afora, international. A tecnologia está falando tudo globalizado já. Tem que fazer um cursinho de inglês. E é eu só tenho a agradecer, Tássia do céu. Ó, até o Instagram colabora, porque nós já estamos 1h07 aqui. Uma hora e não nos caiu ainda. Já passou 1 hora. Ah, obrigada. Então, assim, eu só quero agradecer você ter aceito o convite. Para mim, eu falei, é uma honra. É uma honra que cada mulher que eu trago aqui, cada convidada, é escolhida a dedo. E são pessoas que eu só trago pessoas que eu admiro e que eu sinto que elas vibram na mesma energia que eu e que todas as mulheres que estão aqui no Instagram e que vão assistir esse conteúdo. E você é inspiração, eu já falei no começo, né? Eu até me concentrei aqui para não ficar babando tanto. Porque realmente acho que decidi colocar, expor uma dor que você teve e transformar essa dor em algo que pode ajudar outras pessoas, isso precisa de uma coragem imensa e muita vida, né? Muito amor para a vida, penso eu, né? Ai, Eli, muito obrigada, queridona. Eu te desejo também que continue com esse teu trabalho lindo aqui para ajudar muitas e muitas mulheres a olharem e enxergarem, né, essa luz que todas nós temos, a nossa luz, o que transborda de nós. Nenhuma de nós veio para cá por acaso, caiu de paraquedas, não. Todas nós temos algo muito bom dentro de nós para colocar a serviço do mundo. E que bom que tem alguém como tu, inspiradora, super profissional, para ajudar
essas mulheres a perceberem isso também, né? E fiquei muito feliz de poder estar aqui contribuindo. Tu me permite fazer uma mini divulgação da jornada? Posso? Ó, sim, até aqui, ó. A Paty está dizendo aqui, ó. A Tássia nos traz na jornada de forma prática como a mudança tem que começar do lado de dentro. Muito bom. Então fala aí, Tássia, o que você está aprontando de legal? Então, conta aí. Teve o primeiro grupo piloto, que começou em novembro, acabou em dezembro. Agora que tu, nossa maravilhosa participante, estava lá. Agora está acontecendo a primeira jornada, que já está se encaminhando para o fim, né? Acaba no dia 7 agora de fevereiro. E está aberta as inscrições para a segunda jornada, que já acabou uma num dia, começa a outra no outro. No dia 8 de fevereiro começa a segunda. Na verdade, é a segunda turma, né? É a mesma jornada. Sim. Inclusive, eu tenho uma surpresa para as gurias que estão na jornada, que eu ainda não consegui organizar para divulgar para elas, mas até amanhã eu divulgo, que eu vou lançar um grupo para quem já fez a jornada. Inclusive para quem é como se fosse a jornada, para depois seguir num grupo de incentivo, né? Mas realmente motivacional, com desafios, aquela coisa assim, vamos que vamos, sabe? Todo mundo se apoiando. Então vai ter isso também. Mas a jornada é o primeiro passo, é o principal, que é esses 28 dias de olhar para dentro, de olhar para o lugar onde a nossa força está, para acessar essa força, ressignificar esse olhar para a vida, para a mudança de hábitos, né? Tem o olhar da constelação familiar que eu trago, porque foi esse conhecimento que me fez ter essa mudança, então eu trago e compartilho ele, né? Os pontos que eu acho que são os principais para a gente se grudar nessa vida com força, sabe? Então vai começar no dia 8 e aproveitem, porque eu não sei quando é que vai ser a próxima, realmente eu não fiz ainda a programação da próxima turma. Então essa veio rasgando no final da outra, a próxima eu ainda não sei. Aproveitem. Tem promoção também, trazendo uma amiga para a jornada, paga o valor do primeiro lote, que já esgotou, né? Então, se trouxer uma amiga, as duas pagam o valor do primeiro lote. Então, aproveitem e vamos juntas, vamos voar juntas, né, Eliane? Até que dia? Até que dia? Até que dia? Pode entrar até o dia que começa, dia 8 de fevereiro. Até o dia 8. Isso aí. Tá. Link na bio. O legal é assim, ó. Não tem diquinha de tipo assim, tem que comer tanto por dia, tomar tanta aguinha. Não tem nada disso. Assim, é muito mais profundo. Só estando lá para saber o quanto. Eu nunca tinha. Agora eu vou rasgar cedo agora. Eu nunca tinha participado de uma jornada olhando para essa questão de mudança de hábitos alimentares, né? Com saúde, vida e tal, com o olhar que a Tássia traz. É totalmente inovador. Eu vou dizer que é totalmente inovador, porque eu sou essas ratas de cursos, né? Adoro. E é totalmente diferente. Ele olha... É como se ele fosse na contramão do que a maioria mostra. Então, é um olhar mais profundo, é um olhar diferente. É mais denso, é mais gostoso, é mais realmente transformador. Não é só diquinha, assim. Sim. As diquinhas quem traz somos nós, as alunas, assim, né? Nós que levamos as diquinhas. Para trocar, isso aí. Mas eu adorei o que tu falou. Aí a gente traz diquinha. Adorei o que tu falou, que tá na contramão. É bem isso, Eliane. É diferente. Quem entra achando que vai ganhar diquinha, assim, de quanta água tem que tomar, por que tem que tomar água, por que tem que fazer exercício físico. Isso já tem por aí. A Tássia traz um negócio mais profundo. Lá onde a dor que a gente põe embaixo do tapetinho, assim. É muito legal. Sai com outros olhos de lá. É totalmente diferente. Totalmente. E as meninas falam ali.
É mudança, é na veia, assim, ó. É na veia. Na alma, na veia da alma, né? Na alma, assim, né? Atravessa a veia, vai direto na alma. Isso aí. Ai, que bom, obrigada. Tá, então até o dia 8, entra no perfil da Tássia, lá deve ter um link, né, Tássia? Tem o link do grupo onde eu quero a divulgação da jornada. Perfeito. Qualquer coisa, você vai no perfil dela e chama ela no direct. Ela aproveita que ela ainda não tem 1 milhão de seguidores, que ela pode responder tudo nós, assim, com bem facinho. Que a hora que ela tiver 1 milhão de seguidor, daí vai ser mais difícil ela responder rapidinho, sabe? Como? Ai, amém. Mas por enquanto é aqui, ó. Estamos aqui para transbordar, ajudar. Tete a tete, exatamente. Ai, querida, foi muito bom estar aqui. Brincadeiras, né? Mas tomara que tenha 1 milhão, né? Tomara, né? Tá? Prosperidade, vamos lá. Trabalhamos para alcançar cada vez mais pessoas com a nossa ajuda, né? Isso aí. Isso aí. Ai, então, terminamos por aqui hoje essa nossa live. Quem está presente, manda muitos coraçõezinhos aí para a Tássia, que é uma forma da gente aplaudir a nossa convidada especial. Obrigada. E só tenho a agradecer, Tássia. Muita gratidão, muita luz para ti. E muitas mulheres impactadas. Que você continue sendo um instrumento de transformação, instrumento de tocar o coração dessas mulheres para elas realmente enxergarem o que elas são, o potencial que elas têm e o presente que elas têm na mão, que é a vida delas. E isso tu sabe fazer com maestria. E vamos que vamos, né? Obrigada, querido. Beijos. Obrigada. Beijo, gurias. Até. Tchau. Tchau. Até.